Ok, queridos. Nosso primeiro texto está em Hebreus, capítulo 8. Vamos ler juntos. Queridos, eu peço que em nome de Jesus, você preste bastante atenção em cada texto, porque esses textos, eles vão se encaixar de uma forma perfeita ao entendermos os conceitos, ok? Vamos ler aqui Hebreus, capítulo 8, verso 1. Hebreus 8, verso 1 diz assim: Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Agora, vá para o verso 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Preste bastante atenção nisso, olha só. A Bíblia está dizendo que Jesus, ele foi feito mediador de uma melhor aliança que está baseada em melhores promessas. Hoje nós vamos nos deter de forma mais específica, vai ficar mais claro ainda. Como nós fizemos apenas uma introdução nas duas primeiras palestras, não tinha como ainda a gente começar a ver de forma clara a questão dos concertos. Mas hoje nós vamos ver. Olha só, vamos pensar no Antigo e no Novo Testamento, ok? Se a Bíblia está dizendo que Jesus foi feito mediador de uma nova aliança que está baseada em melhores promessas, você está percebendo que a Bíblia está dizendo que na nova aliança tem melhores promessas do que a antiga, sim ou não? Agora eu vou pegar algum exemplo. Jeremias capítulo 30. Te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas. Ora, se a velha aliança e a nova aliança, da forma como a gente tem hoje na nossa mente, que velha aliança é todo o Antigo Testamento e nova aliança é todo o Novo Testamento, então se o Novo Testamento tem promessas melhores do que a antiga, qual é a promessa que é melhor do que essa que diz te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas? Tem alguma que seja melhor do que essa? Será que Deus faz assim, no Antigo Testamento, eu vou dar uma promessa aqui, no Novo vou dar uma melhor ainda? Não. A Bíblia fala que na nova aliança há melhores promessas. Então, o que é que nós precisamos entender? Quando começou a nova aliança? Esse é o primeiro ponto. E quando a Bíblia fala da antiga aliança, a gente tem que entender quando começou a antiga aliança. Sim ou não? Então nós precisamos entender duas coisas. O que é o velho pacto e o que é o novo pacto. Ou seja, o antigo concerto e o novo concerto. Porque o novo concerto tem promessas melhores do que o velho. Mas Jeremias, então quer dizer que eu vou considerar essa promessa de Jeremias uma promessa menos boa do que uma do Novo Testamento sobre cura, de restauração de saúde? Não. No Antigo Testamento, por exemplo, Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo. Eu vou desprezar uma fala dessa e achar que tem outra fala melhor porque essa é do Antigo Testamento? Não, de jeito nenhum. Então, nós vamos ver agora, queridos, de forma bem clara, os dois concertos, ok? Nós vamos entender onde começa cada um deles e como eles foram confirmados. Vamos abrir nossa Bíblia então? Nós abrimos em Hebreus 8 e vimos que na nova aliança, Jesus foi feito mediador de uma aliança que está baseada em melhores promessas. Vamos entender por que melhores promessas. Nós vamos ver que não é relacionando promessa do novo com promessa do antigo. A gente vai entender por que as promessas da nova aliança são melhores. E vamos entender os dois pactos, os dois concertos. Voltemos agora para o livro de Gálatas. Lembra que nós falamos do livro de Gálatas hoje mais cedo? Vamos abrir aqui o livro de Gálatas e nós vamos trazer a história de Abraão e começar dali. Gálatas capítulo 3, verso 16. Diz assim, ó: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz e às descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Então, todas as promessas que você vê no Antigo Testamento relacionadas a Abraão, você tem que olhar Deus falando com Abraão e Deus falando com Cristo.
Olha só agora o verso 17. Mas digo isso, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não a invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. O que ele está dizendo aqui? Vamos prestar atenção. O Jonatas hoje de manhã pregou que Deus mostrou o evangelho para Abraão, sim ou não? Tudo que é compreendido no evangelho foi pregado para Abraão. Então Deus pregou a ressurreição dos mortos para Abraão. Deus pregou a cruz de Cristo para Abraão. Deus, todo o pacto eterno de Deus foi feito com Abraão, sim ou não? Ok. Agora vem a pergunta. Se o pacto é eterno e é o pacto imutável de Deus com Abraão, e ele disse que todas as famílias da terra seriam benditas nele, ou seja, o pacto envolvia todos os seres humanos. Se Deus fez esse pacto e esse concerto já era suficiente, para que fazer outro? Essa é a pergunta que o apóstolo vai fazer aqui no verso 19. Porque, veja, se a ressurreição dentre os mortos já estava garantida, se a lei já estava garantida, porque Gênesis 26 fala que Abraão guardou todos os mandamentos, a lei já estava garantida, a salvação em Cristo estava garantida, a cruz estava garantida, a vida eterna estava garantida, tudo estava garantido no pacto, estava ou não estava? Estava. Para que fazer outro pacto 400 anos depois? Qual é a necessidade? Havia necessidade de um novo pacto? Então, a questão toda gira em cima desse ponto. Porque olha só a continuação do verso 19. Logo, para que é a lei? Vamos parar aqui. Por que ele faz essa pergunta? Porque ele está colocando um contraste aqui. Ele diz, olha, Deus deu todo o conserto para Abraão. Como o Jonatas falou, ressurreição, vida eterna, tudo. Então, se já estava tudo dentro do concerto com Abraão, a lei que veio 430 anos depois não podia anular esse pacto. Vocês entendem? Vocês estão percebendo? Não tem como, independente do que venha a acontecer lá na frente, o pacto já está firmado. Aí ele diz, se um homem fizer um pacto com outro, um pacto verdadeiro, ele não quebra, não tem como quebrar esse pacto. Só se você for infiel ao pacto. Mas se o pacto é firme, a gente tem que cumprir. Aí ele diz, e o pacto que o próprio Deus fez com Abraão, não era firme? Era. Então, se o pacto é firme, um outro pacto não pode desfazer esse pacto. Até aqui está dando para entender isso? Estamos bem no iniciozinho. Então, um pacto que foi firmado e é eterno, ele não pode mudar. E é justamente isso que a gente vai ver. Verso 17. Mas digo isso, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, e a aliança que foi anteriormente confirmada por Deus em Cristo? Por isso que eu estou pedindo para a gente anotar. Ó. Porque às vezes a gente lê e a gente não faz o paralelo. Olha o verso 17. Que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não a invalida. Que aliança foi essa que foi feita e a lei veio 430 anos depois? A aliança com Abraão. Então, olha o que o verso 17 está dizendo. Que tendo sido a aliança que foi feita com Abraão, anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio depois não pode anular a aliança. Até aqui tudo bem? Nós vamos ver isso no Antigo Testamento ainda. Então, a primeira coisa, o pacto eterno de Deus, o concerto eterno, foi feito com quem? Com Abraão. Tinha como acrescentar alguma coisa nesse pacto? Me diga aí, o que você vai acrescentar? Morte de Cristo estava incluído. Ressurreição dos mortos estava incluído. Vida eterna estava incluído. Tudo que você prega sobre o Evangelho estava incluído em Abraão. Estava ou não estava? Estava. Será que a lei veio acrescentar alguma coisa? O que ele disse aqui? Que quando uma aliança é confirmada, não pode ser anulada nem acrescentada. Aí vem o verso 19, que é a partir daí que a gente vai começar a ler os textos. Vamos ver aqui. Gálatas 3:19.
Vamos ler juntos aqui o verso todo, que diz assim, ó. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa de quê, queridos? Das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. Vamos parar aqui. Olha só. Veja que ele está dizendo que a lei foi ordenada ou foi acrescentada por causa das transgressões. O que significa isso? Você pode marcar aí na sua Bíblia. Por quê? Essa frase, que a lei foi acrescentada por causa das transgressões, significa que quando Deus fez a promessa a Abraão, olha só que interessante. Deus disse o quê? Quem lembra da pregação de manhã, quando foi dito assim, ó? Abraão, como foi que Deus explicou a ressurreição para Abraão? Abraão, você vai herdar a terra, mas fique sabendo de uma coisa. Antes de você herdar, você vai fazer o quê? Abraão, saiba de certo, você vai herdar a terra. Mas no verso 13 ele fala, saiba de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia. E depois de quanto tempo que eles retornariam? 400 anos. Esses 30 foi outra coisa aí. Mas ele disse, depois de 400 anos eles retornarão. Ok? Então, se Deus disse que Abraão iria receber a terra, mas ele primeiro teria que morrer, então Deus estava pregando o quê? Que ele iria ressuscitar. Só depois de 400 anos foi acrescentada a lei. Por causa das... Sabe o que isso significa? A gente vai ver Ellen White falando isso também. Quando Abraão morreu, o que aconteceu com o povo de Deus? O que aconteceu com eles? Foram levados cativos. Só que nessa que eles foram levados cativos, o que aconteceu com eles? Eles se afastaram cada vez mais do Deus vivo e assimilaram a cultura egípcia. Praticamente, queridos, eles nem mais lembravam da existência do Deus eterno. Eles não sabiam, eles conheciam Deus, mas eles não sabiam como adorá-lo mais. Então, eles já não sabiam o que era a corrupção do coração, porque o Egito não pregava isso. Você acha que você ia ouvir isso no Egito? Não. Então, eles se afastaram tanto de Deus, que você vai ver em Patriarcas e Profetas algo que é chocante, que Deus só levou eles para o Sinai. Deus só fez tudo o que ele fez ali no deserto, justamente porque eles tinham se afastado do concerto de Abraão. Por isso que a Bíblia fala, aquele concerto, a lei, o Sinai, só foi acrescentado por causa das transgressões, por causa do afastamento que eles tiveram de Deus. Vai ficar ainda mais claro quando a gente começar a ler os textos. Até aqui tudo bem? Abraão morre, o povo vai para o Egito, no Egito eles se afastam de Deus, e quando Deus ouve o clamor deles no Egito, aí a gente vai começar a entender o que é que Deus começou a falar ali em relação aos concertos. Vamos abrir nossa Bíblia agora em Êxodo, e você vai começar a perceber como é que Deus lidava com a questão dos concertos. E cada texto que a gente for abrindo, você vai perceber que vai ficar ainda mais claro tudo isso que nós vamos ler aqui. Olha só. Êxodo capítulo 6. A gente está indo bem devagar, porque é um assunto que realmente, queridos, precisamos compreender de forma clara, de uma forma bem tranquila, para que a gente possa realmente assimilar o que a gente está lendo, os versos bíblicos. Por isso que eu peço para vocês anotarem. Êxodo capítulo 6, verso 1. Vamos ler o 1 em diante. Olha o que é que diz aqui. Ó. Então disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Veja que no capítulo 6, Deus diz assim, ó, agora vocês vão ver o que eu vou fazer. Vocês vão ver o que eu vou fazer a Faraó. Eu vou tirar vocês com mão forte. Por que Deus tinha que tirar o povo com mão forte? Nós vamos ver isso aqui. Olha só. Vamos continuar aqui. Ó. Verso 2. Falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor. Olha o argumento de Deus. Preste atenção aqui nesse verso 3. Qual é o argumento de Deus para libertar o povo? Verso 3. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o quê, queridos? O que é que está escrito no verso 4 aí? Percebeu aqui?
quando Deus se apresenta para falar com Moisés sobre o motivo da libertação, Deus disse que foi por causa de quê? Também estabeleci minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Então, quando Deus fala da aliança que ele fez com Abraão, ele chama de minha aliança. Ok? Continuando agora, verso 5. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir. E lembrei-me de quê? Da minha aliança. Então veja que ele fez aliança com Abraão. 400 anos depois, mais ou menos, ele chega para Moisés e fala assim: Moisés, eu estou ouvindo o clamor do povo. E eu lembrei da aliança que eu fiz com Abraão. Eu disse que em 400 anos o povo vinha. Entendeu? É isso que Deus está falando. Deus está dizendo: eu me lembrei da minha aliança. Eu não esqueci, não. Chegou a hora, Moisés. Chegou a hora. Então Deus está dizendo aqui, veja que Deus está dizendo para Moisés. Deus está falando com Moisés. A minha aliança que eu fiz com Abraão, Moisés. Minha aliança com Abraão, Moisés. Vocês estão percebendo aqui? Está claro aqui até agora? Estão indo bem devagarzinho. Podemos prosseguir? Então, vocês perceberam que a aliança é de Deus. Aliança com Abraão. Quando agora chegamos em Êxodo 19, passa agora para Êxodo 19, aqui que a gente vai ver o contraste das duas agora, olha só. Êxodo capítulo 19, verso 1. Diz assim, ó: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés ao Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Olha o que Deus mandou falar para eles, ó. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, preste atenção no verso 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, que aliança? A aliança de Abraão. Antes da gente continuar o verso 5, vamos entender uma coisa. Como foi a aliança de Deus com Abraão? Como foi que Abraão foi justificado? Deus falou. Qual foi a reação de Abraão? Ele ouviu e falou: amém, Senhor. Ok. Deus aí respondeu e disse: você é justo. Então, quando no verso 5, preste atenção, porque olha como isso vai até mudar a forma como você enxerga Êxodo 20. Olha só. Deus disse: se vocês diligentemente ouvirem minha voz e guardarem minha aliança, então vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás ao filho de Israel. Simples. Muito simples, gente. Deus disse a Abraão: você vai herdar essa terra, mas daqui a 400 anos o seu povo volta para você herdar a terra com eles. Então Deus, quando cumpriu o tempo, Deus chegou e disse: Moisés, desce lá. E é a coisa mais simples do mundo, Moisés. Você só vai dizer, ó: se vocês guardarem minha aliança, assim como Abraão fez, e se vocês forem diligentes nisso, em me dar ouvidos, vocês vão ser um reino de sacerdotes, uma nação santa, povo adquirido. Só isso. Só guardem minha aliança. E como foi a aliança? Eu falo, vocês recebem minha palavra e ela opera em vocês. Só isso. Só que, tanto é que normalmente a gente vai dar estudo e diz assim, ó, Êxodo 20, Deus escreveu, a gente fala assim, né? Qual é a única parte da Bíblia que foi escrita pelo dedo de Deus? Êxodo 20. Quem disse? Olha o verso 1 de Êxodo 20. O que está escrito aí, queridos, em Êxodo 20, verso 1? Então escreveu Deus em tábuas de pedra esses 10 mandamentos. Está escrito isso? Não. Não está escrito isso. Quando Deus desceu no Sinai, Deus disse: se vocês guardarem minha aliança, vocês vão ser um povo santo, um reino de sacerdotes. Como é a aliança? Deus fala e o povo ouve e recebe a palavra. É ou não é? Foi assim com Abraão.
Então, quando Deus desce no Sinai, Deus já desce com tábua de pedra para entregar? O que está escrito no verso 1 aí? Qual foi o primeiro ato de Deus com aquele povo? Então, falou. Falou. Deus chegou no Sinai e disse assim, ó, não terás outros deuses diante de mim. Deus estava falando, queridos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Vocês estão percebendo aqui no verso 1 aqui, Deus está falando em Êxodo 20? Todos estão percebendo isso aí? Aqui é Deus falando. Deus não está escrevendo, queridos. Você percebeu como é importante a gente se atentar aos detalhes? Deus não desce entregando tábuas de pedra. O espírito de profecia diz que Deus nunca quis fazer isso. Deus nunca quis dar tábuas de pedra para ninguém. Ele não queria que ocorresse esse evento todo no Sinai. Não era da vontade dele que acontecesse isso aqui. O que Deus quis fazer era uma coisa simples. Eu vou falar e vocês guardam a aliança. O que é guardar a aliança? Você recebe a palavra para que ela opere em você. Êxodo 19. Vamos continuar lendo. Verso 7. Depois que Deus mandou Moisés falar, olha o que acontece. Veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse... Qual foi a resposta do povo no verso 8? Qual foi a resposta? Tudo que o Senhor tem falado, faremos. Veja o contraste. Com a aliança de Abraão, Deus falou, Abraão, eu te prometo isso, isso e isso. Qual foi a resposta de Abraão? Amém, Senhor, que assim seja. Quando Deus chegou no Sinai, o povo se afastou tanto de Deus, eles estavam tão alheios a Deus, que quando Deus falou, olha, não terás outros deuses diante de mim. Primeiro, veja que Deus fala, na verdade, algumas coisas. Depois ele repete a lei e o povo fala de novo. Senhor, tudo que o Senhor está falando, nós vamos fazer. Sim, eles ouviram os mandamentos. Então, olha só. Quando Deus falou com o povo, a resposta do povo deveria ser, amém, Senhor, que assim seja. Mas eles disseram, Deus está pedindo que a gente faça isso? Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Essa foi a reação de Abraão? Esse era o conceito de Abraão? Não. Então, as promessas que foram feitas eram da parte de quem aqui? De Deus ou do povo? Nós faremos. Vocês estão percebendo aí? Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Agora, olha o que diz o livro Conceito Eterno, olha só. Mas as promessas daquele concerto no Sinai nunca foram concretizadas. Pela mesma razão de serem o quê, queridos? Falhas. Preste atenção nisso. Circule o verso 8 aí já, na sua Bíblia. E depois a gente vai ver em Êxodo 24 eles repetindo isso. Mesmo depois de Deus ter falado os 10 mandamentos, eles repetiram isso. Então, essas promessas nunca se cumpriram. As promessas do velho pacto, as promessas que o povo fez, nunca se cumpriram. Por quê? Porque elas eram falhas. Você entende porque Hebreus 8 fala que o novo concerto são promessas melhores? Nós vamos ver isso ainda mais. Porque as promessas do antigo, quem é que estava prometendo fazer? O povo. Senhor, é para fazer suas obras? Deixa que a gente faz. Mas nunca foi concretizado. As promessas daquele concerto dependiam todas de quem? Do povo. Eles disseram, tudo que o Senhor tem falado, nós faremos. Prometeram observar seus mandamentos, conquanto já tivessem demonstrado sua incapacidade de fazer qualquer coisa por si mesmos. As promessas feitas de observar a lei, como a própria lei, estavam enfermas pela carne. A força daquele concerto era, portanto, somente a força da lei, e essa é a morte. O que eles estavam dizendo é, Senhor, tudo que o Senhor falar, pode deixar com a gente, que a gente vai se esforçar ao máximo para fazer tudo que o Senhor fala. Isso é fazer o concerto com a morte, queridos. Porque nós, seres humanos, nós somos assim, ó.
a gente até consegue fazer certas coisas. Eu posso até não matar. Eu posso até não enfiar a faca em alguém. Mas eu vou detonar aquela pessoa. Eu posso não furtar, por exemplo, o dinheiro. Mas eu posso furtar o próprio Deus nos dízimos e ofertas, por exemplo. Ou eu posso furtar a Deus no tempo. O tempo que eu deveria estar devoltando a Deus, eu estou perdendo tempo assistindo um videozinho no YouTube. Isso também é não furtarás. É ou não é? Então, nós não temos como dizer a Deus, Senhor, tudo que a lei requer, que o Senhor está falando, a gente vai fazer. Porque quando eu digo isso, eu estou dizendo, Senhor, tudo que o Senhor está expressando no seu pensamento, que é infinito, pode deixar que eu vou garantir que eu vou operar tudo. Tem como fazer isso? Não tem como, queridos. Por isso que esse concerto que foi feito no Sinai mostrou claramente que aquilo ali era um concerto com a própria morte. Então a pergunta é, se tudo já estava feito com Abraão, se as promessas já estavam dadas a ele, para quê e por que Deus permitiu então um concerto ser feito no Sinai? Se o concerto com Abraão já era eterno. Olha só, nós vamos ler o Ego, né? Depois a gente vai ler o Espírito de Profecia para vocês verem que coisa incrível. Por que então foi feito aquele concerto? Pela mesma razão pela qual a lei foi estabelecida no Sinai. O que é que a gente leu em Gálatas? Por causa da transgressão. O Senhor diz que foi porque eles não permaneceram naquela minha aliança. Eles haviam considerado levianamente o concerto eterno que Deus havia feito com Abraão e, portanto, estabeleceu esse com eles como um testemunho contra eles. O concerto do Sinai era um testemunho contra o próprio povo para dizer assim, olha, eu estou dizendo para vocês que eu vou operar em vocês. Eu estou dizendo para vocês que a minha palavra é criativa. Haja luz e houve luz. Quando eu digo para vocês, não matarás, você não vai matar. A palavra vai operar. Mas já que você quer se fiar no seu esforço, naquilo que você pode operar, ok, eu vou permitir então. Mas isso vai ser para a sua própria condenação. Para que você saiba que é impossível você operar as obras de Deus. O velho concerto é para isso, queridos. Por isso que a Bíblia fala que a lei é um aio para te levar a Cristo. Porque quando você começa a tentar fazer, você tenta, e no final você começa a perceber o quê? Não consigo. Aí você só tem um caminho, Cristo. Então, olha só. Aquele concerto eterno com Abraão foi um concerto de quê? De fé. Era eterno e, portanto, a outorga da lei não poderia anulá-lo. Foi confirmado por um juramento de Deus e, portanto, a lei não poderia acrescentar coisa alguma a ele, em vista de que a lei nada acrescentava àquele concerto e, contudo, não era contra as suas promessas, segue-se que a lei estava contida em suas promessas. O concerto de Deus com Abraão assegurou-lhe, e também para sua semente, a justiça da lei pela fé, não pelas obras, mas pela... Queridos, quando Deus disse a Abraão, você vai ter um filho. Abraão, você vai herdar a terra. Abraão, eu falo isso, falo aquilo, tudo que Deus ia falando, ele ia recebendo aquela palavra. E aquela palavra que ele recebia com fé, operava nele as obras que ele viveu. Então, ou seja, o próprio Deus se encarregou de fazer o trabalho, de permitir que você, entrando a palavra dentro de você, a palavra ia ser a força motriz que ia lhe levar, impulsionar a fazer o que deveria ser feito. E não você tentando se esforçar para agradar a Deus. Vocês estão percebendo a diferença? O próprio Deus fazendo dentro do ser humano. O concerto com Abraão era tão amplo em seu escopo que abarcava todas as nações, mesmo todas as famílias da terra. É esse concerto, respaldado pelo juramento de Deus, o concerto pelo qual temos agora confiança e esperança ao irmos a Jesus, em quem foi confirmado. É por virtude desse concerto, e esse somente, que qualquer homem recebe a bênção de Deus, pois a cruz de Cristo simplesmente traz a bênção de Abraão sobre nós. O concerto que Deus estabeleceu com Abraão tinha por fundamento fé e confiança. Abraão creu em Deus e isso lhe foi contado por justiça. Assim, quando Deus, em cumprimento desse concerto, estava livrando Israel da escravidão, todo o seu trato com eles tinha o fito de ensinar-lhes a confiar nele, de modo que pudessem, de fato, ser os filhos do concerto. O pacto com Abraão era assim, ó, Abraão, eu prometo para você. Eu prometo que você vai ser pai de muitas nações. Eu prometo que você vai receber isso tudo. Qual era a parte de Abraão?
confiar. Embora fosse impossível aos olhos humanos ser pai de tantas nações sendo velho e a mulher estéril. Mas Deus disse, eu vou fazer. Mas observe, chegou o momento que a mulher de Abraão deixou de crer perfeitamente. E justamente quando ela deixou de crer, o que foi que ela disse para ele? Está demorando muito, Abraão. Eis aqui a minha serva. Vamos adiantar essa promessa? Vamos nos esforçar para ajudar o Senhor nessa promessa? E quando ela fez isso, o que foi que aconteceu? Nasceu Ismael, diga. Exatamente. O mesmo Espírito. A mulher de Abraão falou, tudo que o Senhor falou, vamos fazer. Não é para gente ter o filho? Bora ter o filho. Ou seja, queria fazer as obras de Deus. Deixa eu adiantar o lado. Deixa eu fazer logo, porque Deus falou, mas há quanto tempo já passou, Abraão? Alguma coisa está errada. Não dá para confiar inteiramente que... Não dá para ficar olhando e esperando. Não, vamos adiantar. Percebeu? A gente nem entrou nisso, mas você percebe quando a gente já vai começando a linkar os pontos? Pode falar. Exatamente. Porque a H só entra na história quando esse pensamento de dar um empurrão, de fazer o que Deus pede, surge. Aí surge H em cena. A H é exatamente isso. 10 promessas. Exatamente. Era uma lei de promessa. Não matarás. Eu prometo que você não vai matar. Eu prometo que você não vai adulterar. Eu prometo. Mas o povo disse, não. O Senhor está dizendo, está ordenando, e a nossa parte é fazer o que o Senhor fala. E é assim que surgiu justamente a H e a história dela. Porque a mulher disse, olha, Deus falou. Sim, o fato de Deus ter falado, bora adiantar também a nossa parte, vamos fazer aqui. Claro, existem coisas que Deus vai pedir que você faça. Você vai ter um papel a desempenhar, mas quem que tem que dizer qual é o seu papel? O próprio Deus. Você não pode tomar a iniciativa e dizer, eu vou fazer. Então, a resposta deles foi autoconfiança. Leiam o registro de sua desconfiança em Deus no Salmo 106. Anota aí para você ler depois em casa. Em casa não, né? Nos seus quartos. O Salmo 106. Porque o Salmo 106 mostra claramente que eles desconfiavam de tudo. Deus levava para um lugar e, não, você trouxe para cá porque a gente vai morrer, para que a gente veio para cá? Deus não sabia que ia dar errado. Desconfiava de tudo. Tudo era motivo de desconfiança para eles. Ele os havia provado no Mar Vermelho, na concessão do maná e nas águas em Meribá. Em todas as ocasiões, eles haviam falhado em confiar nele perfeitamente. Agora ele vem para prová-los uma vez mais na outorga da lei. Você lembra do Mar Vermelho? Quando Deus provou eles ali na frente do Mar Vermelho, o que foi que eles disseram? Rapaz, depois de tudo que a gente passou, a gente anda nesse deserto o tempo todo para morrer na frente do mar? Foi para isso que trouxe a gente, Moisés. A gente poderia ter bem ficado lá. Murmuração. Não passaram na prova. Na concessão do maná, Deus deu o maná, Salmo 78, o pão dos anjos. Quando eles comeram o maná, o que é que eles disseram? Que pão vil! Que coisa horrível! Deus disse, não vá colher no sábado. Passaram no teste? Não. Só que o Espírito de profecia disse, quando Deus envia uma prova para você, e você não passa, o que é que acontece? Vem uma pior. Exato. Ela disse que vem um cálice mais amargo. Então, eles aí de novo, nas águas em Meribá. E assim sucessivamente, Salmo 106 vai mostrando, né? Tudo era motivo de murmuração. Murmuração. Eles não entenderam a lógica. Agora, olha só. Como já aprendemos, Deus nunca intencionou que os homens devessem tentar a justificação pela lei, ou que devessem pensar que tal coisa fosse possível. Na outorga da lei, como mostrado por todas as circunstâncias acompanhantes, ele determinou que os filhos de Israel e nós também aprendêssemos que a lei está infinitamente acima do alcance de todo esforço humano, para tornar claro que de uma vez que observar os mandamentos é essencial para a salvação que ele prometeu, ele próprio cumprirá a lei em nós. Olha, como é que Deus provou eles no Sinai? Deus deu o maná, eles não passaram no teste. No Mar Vermelho, eles não passaram no teste. Eles murmuraram, né? A questão era a murmuração.
Porque depois eles também exerceram fé na passagem do Mar Vermelho. Mas eles murmuraram ali, murmuraram em todos os lados. Quando chega no Sinai, Deus agora vai dizer o seguinte: agora eu vou mostrar a lei, eu vou falar. Quando Deus começa a falar os mandamentos, o que é que eles dizem? Tudo que o Senhor falou faremos. Não passaram de novo. Só que tem um detalhe aqui. Quando ele diz aqui no final, ó, ele próprio cumprirá a lei em nós. Olha o que Deus fez, queridos. Abra Êxodo 19 para você ver um detalhe aqui. Como é que Deus mostrou para eles que era impossível fazer o que eles estavam querendo? Olha só. Êxodo 19. Deus, gente, quando a gente for ver, vai ter uma palestra que a gente vai fazer chamada O que era para ter sido. A gente vai ficar pasmo quando a gente vê assim, o que era para ter sido aqui no Sinai. Mas vamos falar do que aconteceu. Depois a gente fala do que era para ter sido. Quando o povo responde, olha só o verso 8. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado faremos. Quando o povo responde, o que é que Moisés faz? Relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então veja, olha a linha do tempo. Deus diz: Moisés, desce e diga isso, isso e isso ao povo. Olha, se vocês guardarem a minha aliança, vai ser assim, 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 tal. Quando Moisés desce e diz: gente, Deus mandou falar para vocês isso, 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 isso. Quando o povo responde, Moisés faz tipo o trabalho de um carteiro. O povo responde, ele volta, diz: Senhor, o povo disse isso, isso e isso. Quando Deus ouve a resposta do povo, olha o que Deus faz no verso 9. Disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Olha só, isso aqui é melhor que filme, gente. Vamos botar a mente para funcionar dentro da história. Moisés volta, imagine Moisés diante do Senhor. Senhor, eles disseram isso, isso e isso. Tudo que o Senhor falou, faremos. Deus fala: então, Moisés, faça o seguinte. Eu vou descer numa nuvem. E quando eu descer na nuvem, é para o povo ouvir que eu estou falando com você. O que isso tem a ver com essa resposta do povo? Vamos continuar a leitura. Verso 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Olha isso, gente. Quando Deus falou, diga para o povo, é só guardar a aliança de Abraão, é simples. A salvação é simples. Eu já dei os termos para Abraão, é só guardar a aliança que eu fiz com Abraão. Só que quando o povo responde dessa forma, Deus diz: ok, vamos fazer o seguinte, 3 dias de consagração. No terceiro eu vou descer. Porque o povo precisa enxergar o que é que eles estão falando. Olha só. Antes da gente ler o verso 12, deixa eu falar uma coisa importante. Quando Deus fez o pacto com Abraão, Deus demarcou limites com Abraão. Abraão, não chegue perto de mim, Abraão. Sai, Abraão, de perto, não quero você aqui. Eu falo com você de longe. Vai falar que você é pecador. Ele fez isso com Abraão. Abraão foi chamado o quê de Deus? Amigo. Relação íntima, próxima. Mas quando o povo responde, perceba que Deus disse: Moisés, desce e conversa com o povo, isso e isso. Moisés: tá bom, Senhor, vou lá. E ele fala, quando o povo responde dessa forma, Deus aí falou: olha, manda eles se consagrarem 3 dias, porque no terceiro dia eu vou descer. E detalhe, por causa dessa resposta, olha o que o Senhor mandou fazer no verso 12. Marcarás limites. Marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte, certamente... Queridos, a incredulidade delimita nossa distância com Deus. A incredulidade marca limites entre nós e o nosso Deus. Veja que Deus não tinha limite nenhum, mas quando ele viu a reação do povo, ele falou: agora demarca o limite. E se tocar no monte, o que acontece? Morre. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado.
quer seja animal, quer seja homem, não viverá, soando a trombeta longamente. Então subirão ao monte. Aí vem o verso 14. Então Moisés desceu do monte ao povo, e santificou o povo, e lavaram suas roupas, e disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos sobre o monte, uma espessa nuvem, um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Percebeu? O povo, quando Moisés falou, como eles não divisavam, como eles estavam tão distantes de Deus, Deus para eles era algo tão distante, que quando Deus falou a lei, eles disseram, tá bom, ué. Faraó mandava a gente fazer as coisas, a gente fazia. Deus está mandando a gente fazer as coisas, a gente também vai cumprir, a gente é servo. Deus falou, não, vocês não entenderam. Vocês não estão entendendo quem é o Deus de Israel. Vocês não estão compreendendo com quem vocês estão levantando a voz. Quando Deus baixa no primeiro dia, o que acontece com o povo? Estremece. O povo começa a ver aquilo, começa a estremecer. Aí vem a consciência começa. O que eu estava falando? Que Deus é esse? Veja que o apóstolo Paulo chega a dizer que Moisés começou a se tremer. Começou a se tremer. Imagina, pense só. Trombeta soando para tudo que é lado. Salmo 97, verso 2 fala que nuvens e escuridão estão ao redor dele. O povo olhando aquelas coisas, nuvem para tudo que é lado, trovejando para tudo que é lugar, relâmpago, tudo acontecendo ali, o monte fumegando aquela coisa. E o povo dizendo, o que é isso? Tudo para mostrar que é impossível viver o que Deus requer somente pelas suas próprias forças. Deus queria mostrar o seguinte, vocês não estão entendendo quem está falando com vocês. E ele continua. Verso 17. Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. E Moisés falava, e Deus lhes respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sião, monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Peraí. Podia subir no monte? Mas Moisés subiu. Por que Moisés subiu? A gente vai ver isso mais depois, em outra palestra. Peraí. Quando o povo firmou o antigo concerto com Deus, Deus desceu para mostrar a ineficácia desse concerto e disse, ninguém sobe. No meio da situação, Moisés sobe. Tem algum motivo para Moisés poder subir e o povo não? A gente vai ver isso mais à frente, quando a gente vir que o Calvário estava aqui também. O Calvário estava aqui. Jesus estava sendo representado em tudo isso aqui que a gente está vendo. A gente vai ver depois isso. Mas olha só. Então, Moisés sobe, e aí quando Moisés sobe, aí vem o verso 21. Disse o Senhor a Moisés, desce, adverte o povo que não traspasse o termo para ver o Senhor. Moisés já tinha passado. E Deus diz, diga a eles que ninguém pode passar, para que muitos deles não pereçam. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então, verso 23. Então disse Moisés ao Senhor, o povo não poderá subir ao monte Sinai. Por quê? Porque tu nos tens advertido, dizendo, marca termos ao redor do monte e santifica-o. Aí Moisés, verso 24, disse o Senhor, vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo, os sacerdotes, porém, e o povo, não trespassem um termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isso. Pronto, nós vamos fechar por aqui. Vocês estão percebendo o quadro geral do antigo concerto? Deus desce, diz, gente, lembrem da minha aliança com Abraão. O povo, não, o que o Senhor fala a gente faz. Deus então desce. Quando Deus desce, começa o Sinai a fumegar, começa a acontecer tudo isso. E mais à frente, depois a gente vai ver também, que o povo, quando Deus começou a falar com Moisés, que a voz dele ressoava por todo o acampamento, Moisés entendia. O povo não estava entendendo agora, nesse momento. Depois que aconteceu isso aqui. Só que quando eles ouviram, os trovões, os relâmpagos, tudo isso, o que o povo disse para Moisés? Vai tu, Moisés. Vai tu. Para que não aconteça de que a gente indo, Deus mate a gente.
Será que nós hoje, como um povo, a gente tem esse sentimento também? Vai tu, não. Eu não quero estudar, é muita coisa para estudar, eu prefiro assistir um vídeo só. Vai tu, estuda tu por mim. Será que a gente não tem isso? Se consagra tu, meu irmão. Eu tenho muita coisa para fazer. Será que a gente não tem esse espírito? Muitas vezes. Não, Moisés, você é consagrado, Moisés, você vai. Eu não. Deus vai me matar. Não, Deus não me ama, não. Deus, se eu chegar perto de Deus, Deus vai me matar. Será que muita gente não pensa assim? Ai, Deus ama os outros, mas Deus não me ama. Moisés é chegado a Deus, mas se eu for chegar perto, Deus vai me matar. Deus ama mais uns do que... Será que a gente muitas vezes não pensa isso? Que Deus faz seleção de pessoas? A uns ele ama mais, a outros ele ama menos. Quantas vezes isso já passou na mente de cada um de nós? Aí eu sinto que às vezes parece que Deus não me ama. Deus parece que favorece mais uns do que outros. Mas não é isso. É a nossa entrega que vai determinar isso. Não a entrega de Deus, porque Deus já entregou tudo. O povo não entendeu isso. Moisés entendeu. A gente vai ver sobre isso mais à frente. Então, queridos, o ponto que nós precisamos entender hoje, e aí chegamos já ao nosso momento final, 8h30, vocês conseguiram perceber a loucura que foi esse conceito que eles estavam propondo? O Deus onipotente fala e eu, uma criatura finita, me sinto capaz de fazer absolutamente tudo que ele requer para entrar no céu. Então veja, só que olha que interessante, para a gente fechar esse pensamento. Primeiro ele diz, guarde minha aliança que eu fiz com Abraão. Aí qual foi a resposta? Tudo que o Senhor falou faremos. Aí eles veem os trovões, os relâmpagos, vê a manifestação de Deus em fogo no Sinai, vê tudo, se treme e fica com medo. Aí Deus vai e fala os 10 mandamentos. Os anjos fazem o tabernáculo em forma deles, eles escutam, eles percebem a lei. Depois de ver tudo, qual é a resposta deles? Abre Êxodo 24. E a gente fecha com esse verso. Êxodo 24, verso 7. Depois que Deus falou, depois de eles verem toda essa manifestação, que Deus queria mostrar a grandeza dele e a impossibilidade de guardar a lei por si mesmo, olha o que o povo diz, verso 7. Êxodo 24, aqui agora após os mandamentos, depois dos mandamentos. E tomou o livro da aliança, verso 7. Tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram. Qual foi a resposta do povo? Eles entenderam? Não. Eles selaram um pacto ali. Não, Senhor. Mesmo o Senhor falando tudo isso, olha só. Vocês entendem, queridos? Olha a importância da palavra de Deus. Se você não tem comunhão com Deus, se você não tem comunhão com a palavra de Deus, Deus pode aparecer para você. Olha o que Jesus falou. Ainda que os mundos mortos ressuscitem, eles não vão acreditar. Porque o povo viu relâmpagos, trovões, o próprio Deus lá em cima, nuvens, escuridão, buzina, trombeta tocando para lá, para cá. Depois de tudo isso, ele falou, tudo que o Senhor falou a gente vai fazer. Não teve senso nenhum da grandeza de Deus, da santidade. Então, queridos, não precisa ver. Quando você tem comunhão com a palavra, que você entende a palavra vai colocar o senso da grandeza de Deus em você. Então, veja que, mesmo Deus fazendo tudo isso, eles não entenderam. Agora, ao desenrolar disso, nós vamos continuar amanhã. Mas hoje ficou claro, então, o contexto geral do antigo concerto, como começou, baseado nas promessas de quem estava firmado. Deu para entender tudo isso direitinho? Então, amanhã nós vamos continuar para falar do concerto. A gente vai continuar falando desse concerto antigo, as implicações disso, e a gente vai entrar no novo concerto, para a gente começar a entender. E vários textos do Novo Testamento vão começar a ganhar um novo significado, agora a gente entendendo verdadeiramente o que é o antigo concerto e o que é o novo concerto. Amém?